A paz de Deus a todos, Leão, a voz da verdade aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje, vamos analisar esse culto aqui do Josafá Agra. Vou ver aqui o título ali do culto, né? De algo pré-produzido, aí já começa a complicação, né? Porque daqui a pouco eu vou explicar, tem que ter revelação, como é que... Né? Vamos lá. Como amar o meu próximo? Lucas 10, culto a Deus de 1/2 de 2025. No canal dele, vamos analisar. Dessa vez ele não apareceu apenas, só aparece a voz dele. A gente gosta de ver as expressões, analisar certinho, né? Mas vamos lá. Bem, espero que dessa vez, né, a gente possa encontrar isso daqui, ó. Quer ver, ó? Vou colocar aqui para vocês. Um culto a Deus, né? Tá aqui, ó. Vou colocar para vocês aí, ó. Cadê aqui o versículo? Aqui, ó, versículo 26. Leia comigo aqui, ó, versículo 26. Aqui, ó, aqui, ó. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Revelação. Tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Será que vai ter revelação aí? Não sei, vamos ver. No último não teve, né? Vamos analisar aqui, né? Colocar aqui. Pastor Josafá Agra. Vamos analisar aqui o que ele vai falar. Acompanhe comigo, vamos lá. A gente vai interrompendo aqui. Deus abençoe a todos. Eu peço que peguem a palavra de Deus. A irmã já anunciou. Lucas 10, a partir do versículo 25. O título aqui diz: Parábola do Samaritano. Vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre. Ele vai ler ali a passagem, vamos um pouquinho mais para frente. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Idas, deitou-lhe azeite e vinho. Pois destes três, te parece que ficou próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aqui nós vemos, então, o Senhor Jesus respondendo um certo doutor da lei que, na verdade, justificar-se a si mesmo. Acontece muito ultimamente, né? Muita gente tentando justificar-se a si mesmo, né? Estou falando do Josafá Agra, estou dando exemplos de canais, né, que atacam uma legítima congregação para aparecer, né? E se colocam como senhores da verdade, né, e tentam justificar-se a si mesmo. Acontece muito atualmente. Mas conforme nós vamos ver aqui na explanação da palavra, não saiu justificado dali coisa nenhuma, mas antes eles saíram dali rebaixados. Só para dar uma entrada, Jesus usou aquilo que era mais desprezível e rejeitado por todos como um exemplo de boa conduta. Além deles se sentirem completamente rebaixados, provavelmente pode ter provocado a ira a algum deles. Antes de explanar aqui, outro dia atrás, a irmã Esther entrou em contato comigo até para falar alguma coisa sobre os samaritanos, e realmente ela tem razão. Nós achávamos que o grupo ou aquela região de samaritanos... O áudio está meio ruim. Mas vamos continuar aqui, deixa eu acelerar, senão vai demorar. Apesar que o áudio já está ruim, né? Se continuar. A cidade de refúgio, porque tem todos os aspectos. Mas estudando ali a palavra de Deus em Reis, diz que Samaria era uma cidade capital. Se é uma capital, não pode ser uma cidade de refúgio. Ninguém ia escolher uma cidade de refúgio como uma cidade capital. Então, esse samaritano era uma mistura de povo estranho, ou seja, judeu, com povo extra-judeu.
considerado povo impuro, um povo que não é judeu nato. Por isso, eles olhavam aquele povo como um povo contaminado, com certo desdém. E então nós vamos ver aqui, Jesus Cristo é indagado por este homem para querer se auto-justificar. Porque na cabeça dele, ele pensou, Jesus vai falar algo que está de acordo ali na lei, e depois no final ele vai perguntar, isso eu também faço. E aí então ele ouviu pensando, como isso é perfeito? Ele fez a pergunta porque ele esperava que Jesus ia dizer para ele. Um comportamento muito comum atualmente, né? As pessoas. Não estou falando aqui do José Fagra, estou falando de modo geral. Tá, lembrem-se que eu estou falando de modo geral, não estou citando José Fagra especificamente. Tá? Muita gente se acha que nem esse que fez essa pergunta a Jesus, né? Se acha, eu vou lançar, eu sou meio que perfeito, eu sigo certinho as coisas, se acha no direito de julgar, né? Faz canalzinho no YouTube. Ah, não, vocês estão errados aí, tá vendo? Isso, aqui, ó, eu que sou eu certo. Acontece muito, né? Ame os seus irmãos. Ame o próximo para eles, irmãos. Você que está aqui, você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. O próximo para eles é aqueles que frequentavam a mesma religião. Era os judeus. Somos nós os próximos. Jesus pegou alguém estranho, pegou alguém de fora, que não era amado pelos judeus, que não eram considerados sequer como irmãos. Então, para nós entrar aqui na parábola... Interessante isso daí, ame seus irmãos, né? Novamente, não estou falando especificamente do José Fagra. Numa forma geral, aí, né, vocês que estão assistindo esse canal, enquadre aí quais canais vão entrar nessa advertência que eu estou falando. Isso daqui fica para aquele que está escutando essa análise aqui. Ame seus irmãos. Amar não é ficar propagando fake news, não é causar dissensão no meio do povo de Deus. Se você ama o seu irmão, você não quer ver ele em discussão com outros irmãos. Mentir sobre a denominação que aquele irmão vai. É isso. Eu vou dar uma leve pincelada aqui já no que a gente já leu, né? Jesus, nesse momento, ele está sendo indagado, né? Naquele momento, um líder religioso pergunta para ele, para tentar ele, para se autopromover. Ele queria se autopromover, né? Jesus Cristo era uma figura muito que estava crescendo ali na palavra. Olha só que coisa, hein? Jesus Cristo era uma figura que estava crescendo bastante ali, né? Então, de acordo com José Fagra, o líder religioso ele queria se autopromover em cima de Jesus. Engraçado, né? Agora, essa é uma conclusão que não está relacionada a José Fagra. Vou fazer uma conclusão geral e quem está assistindo esse vídeo aqui tire suas próprias conclusões. Né? Muita gente abre canal no YouTube, né, pega uma instituição que está crescendo muito, está propagando o verdadeiro evangelho e fica fazendo críticas infundadas, fake news, mentiras, distorções, tudo isso para se autopromover. Se autopromover diante de todos os que estavam ali, diante dos demais. Se autopromover na internet, se autopromover diante de todos os demais. E ele faz a pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Vamos ver se eu acelero aqui. Eu queria falar uma questão mais. São 1 hora de pregação. Se a gente não acelerar aqui. Isso vai dar para ver que o áudio está meio ruim, né? Você entende a lei? Ele disse bem, a lei, o coração da lei é o resumo da lei amar o próximo. Não dá. Não dá, não. O áudio está muito ruim. Se tivesse um pouquinho melhor, daria para aumentar um pouco. Deixando normal aqui. Isso. Não dá. Toda a sua paixão, com toda a sua fé, com toda a sua inteligência, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. E então Jesus disse, fala para ele, tá bom, vai assim, continua, e você viverá. Mas para ele não foi muito pouco, queria mais. Ele queria se auto-justificar, então Jesus conta uma história para ele. Jesus conta assim, certa vez um homem de viagem, passando por Jerusalém para Jericó,
ele cai no caminho de bandidos, ou seja, bandidos pegam ele e o espancam. E fugiram levando os suas roupas. Ou seja, apanhou, estava meio morto. Guarda essa informação, irmão. Apanhou, arrancaram-lhe suas roupas e ficou meio morto. Guarda essa informação. Eu vou te explicar nesse vídeo como Merchan? sem medo. Isso é do YouTube, não é meu não. Da sua profissão, um certinho que levou. Então, passou um sacerdote de lado. O sacerdote foi passando perto dele, viu aquela situação, viu o homem parado, imóvel. Quando a Bíblia fala meio morto, ela quer dizer que o homem estava em estado de morto. O meio morto significa: saberei se está vivo ou morto se eu for examinado. É a pessoa praticamente desmaiada. E aí ele passa de lado. Guardem essa informação também. E aí fala que passou um sacerdote. A mesma coisa. Ele viu o camarada, percebeu que estava meio morto, e o que ele fez? Passou de longe, evitando chegar perto daquele homem. E aí um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Vocês vão entender isso depois. Por que é que o samaritano chegou perto e os outros dois não? Existe um motivo, e está lá na lei. Está registrado na lei. Quando ele viu o estado daquele homem, ele sentiu pena, que a Bíblia fala, sentiu íntima compaixão. O que é íntima compaixão? A Bíblia fala lá em Jesus, quando ele cura o filho da viúva, a viúva de Naim, ela fala que Jesus sentiu íntima compaixão e chorou. Íntima compaixão, irmão, é se colocar no lugar da pessoa. É quando você se coloca no lugar e você ajuda aquela pessoa, querendo que alguém fizesse o mesmo com você, se fosse você. Se colocar no lugar das pessoas. Interessante o que ele está falando, né? Porque a gente tem que praticar isso também, né? Falar é bonito. A gente colocar no lugar de certas pessoas. Uma vez o Josafá, ele disse que a pessoa que está na congregação é a mesma coisa que estivesse no mundo. Ele falou isso. Tem até o vídeo dele, está no salvo aqui. É como se tivesse mundo, ou seja, você estando na congregação, todo mundo é a mesma coisa, né? Que é uma inverdade. A pessoa, ela está na congregação, ela está sim servindo a Deus, está no Evangelho. A gente tem várias famílias restauradas graças à congregação que está no Brasil, várias pessoas que se libertaram até de vícios de drogas pelo poder que Deus operou, né? Na boca de um arroz e feijão que Deus operou na boca ali, a pessoa foi lá, escutou a palavra e se regenerou, porque é o Espírito Santo que falou na boca daquela pessoa e agiu na vida, fazendo a regeneração daquela pessoa que estava enferma. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Não querer aí atingir sempre a congregação simplesmente só por visualização. Que tivesse ali íntima compaixão. E aí ele socorreu aquele homem, já tratou o homem ali na mesma hora, já fez isso, já fez aquilo outro, colocou o homem em cima da sua cavalgadura e levou até uma estalagem para terminar de fazer o tratamento. Ele desinfetou as feridas, fez ali os curativos, levou o homem. E ainda disse, que chegou lá, cuide dele. Estou indo a caminho, a trabalho, e quando eu voltar, eu vou passar desse caminho, vou vir até vocês e vou pagar o que mais ele tiver dado. E aí Jesus fala, o que vocês acham? Qual desses três foi o próximo daquele homem? A vítima da covardia. E ele o tratou com bondade, disse o judeu. E o Senhor Jesus falou, não, você está certinho, respondeu Deus, essa mesma coisa. Agora, para a gente entender essa parábola aqui, irmão, a gente precisa entender o seguinte. Os judeus sabiam da importância primordial, que é amar o próximo. Eles sabem, são estudantes da lei. Aquele homem não perguntou isso à toa, ele já sabia a resposta. Ele queria se autopromover diante dos outros demais. Os leigos estavam caminhando junto com Jesus. Para que lá no futuro as pessoas olhassem nele e falassem, Jesus, esse é o homem que Jesus aprovou. Para ter, os homens usam muitas vezes a religião para ter mais respeito, para ser servido. Eu conheço alguém que usa uma religião específica, não vou falar o nome desse alguém, para se promover, inclusive vive de falar dela. Olha só que coisa interessante, que similaridade.
Josafá, estou concordando com você. Eu conheço alguém, Josafá, que diariamente faz vídeo de uma denominação legítima e evangélica, cristã, né? Tudo isso para se autopromover. Estou concordando com você. Vamos colocar em prática, Josafá, o que você está falando aí? Vamos colocar? Para ser considerado o exemplo, a referência. Olha só. Meu irmão, mas aqui na graça do Filho de Deus, essas coisas não tem. O único exemplo é Cristo. E esses homens conheciam... Legal, né? O único exemplo é Cristo. Acho que a gente tem que aplicar isso. Bacana isso. Cada vírgula da lei. Mas o que a lei dizia com clareza era: quem é o meu próximo? É aí onde entra a questão. Eles sabiam que deveriam amar o próximo, mas Jesus levantou uma questão que não está claro no livro. Quem é o próximo? Porque para os judeus, quem é o próximo deles, irmão? Somos nós, o povo santo. Quem é o meu próximo? São os meus irmãos, os judeus. Mas não é isso o que Deus está dizendo. Deus não escreveu lá: amai os judeus como você mesmo se ama. Porque se fosse para amar o mesmo povo ou as mesmas pessoas, eu poderia muito bem ter mandado escrever: ame o seu irmão. Mas ele colocou: ame o próximo. Por isso Jesus ele faz essa parábola, para trazer ali um ensinamento. Quem é o meu próximo? Jesus criou essa parábola a fim de deixar isso claro para eles. Tá faltando muito amor ao próximo, né? Somente alguns. Existe um propósito essa parábola. Porque eles estavam cegos, presos no livro. Eles deram mais valor à lei e ao tempo do que o próximo, do que as próprias pessoas. Interessante isso. Nossa, José Fagra, você está falando uma coisa muito interessante. Tem que colocar em prática isso. Porque você mesmo, às vezes, valoriza muito mais o estudo do que colocar o que você está estudando em prática, né? Vamos colocar isso em prática, que legal, que interessante. Só falta você ter em prática. Às vezes você valoriza muito mais, que nem os judeus aí valorizavam muito mais a lei do que amar o próximo, você às vezes valoriza muito mais os estudos do que amar o próximo. Né? Você não pensa duas vezes em atacar uma instituição legítima e cristã, né? Em que você ali está, às vezes, ofendendo aquela denominação, ela representa um grupo de pessoas, né? Irmãos em Cristo. Então você não liga em fazer isso, né? E às vezes até falar coisas erradas contra essa denominação e atingir essas pessoas de uma certa maneira. Então, que tal a gente deixar um pouco de pensar, que nem os judeus lá pensavam só na lei, e começar a amar o próximo? Que tal você, né, parar de pensar só nos estudos e começar a amar um pouco o próximo? Fica a dica. Pessoas, principalmente porque eles acreditavam que Deus amava somente eles. Eles achavam que Deus não amava as outras pessoas. E Jesus ele mostrou isso diversas vezes quando ele fala... Parece calvinista. Inclusive, você foi um dia calvinista. Agora ele é mais calvinista, né? Agora mudou aqui. O José Fagra, ele muda pra caramba. Mas o José Fagra já foi calvinista. Ele já teve esse pensamento, né? De que Deus só amou os calvinistas, né? Só amou os eleitos. Né? E todo o resto, né? Não, Deus amou o mundo. Perfeito, é isso aí, ó. Uma frase sua que detona os calvinistas. Parabéns por deixar o calvinismo. Mulher cananeia que não era judia, mas alcançou o milagre. Jesus também fala do general da Síria, Amã, que foi curado da lepra, para mostrar para aqueles homens: Deus é Deus de todos e tem compaixão para com todos. Então, irmão, por certo, aquela audiência que estava ali, aquele povo que estava ouvindo Jesus, esperava que ele iria dizer algo do tipo entre os judeus, os levitas, ou seja, o próximo é o povo, os judeus ou os levitas. Porém, Jesus surpreende aquelas pessoas, substituindo o judeu por um samaritano. Ele coloca o judeu na história e coloca alguém que considera maldito ou amaldiçoado.
E colocando, e para piorar, o Senhor Jesus coloca o levita e o sacerdote no lado ruim da história. Na cara daqueles homens, Jesus está mostrando quem eles são. Em que lugar da história eles estão? Como pessoas sem amor e sem compaixão. É isso que nós devemos tomar cuidado hoje. Religião sem Cristo é pura soberba e orgulho. Concordo. Religião sem Cristo é pura soberba e orgulho. Agora nós estamos falando especificamente de Josafá, eu vou falar de uma maneira geral, tá? E assim a pessoa, tem muita gente que tem religião, inclusive fez sua própria religião aí, né? Fala que tem Cristo, mas os frutos deles não são daquele que tem Cristo no coração, né? Ataques, fake news, né? Tudo isso propaganda para ter irmãos, até ataques, né? Você vê, tem um canal aí, eu não vou falar que é o canal de Josafá, estou falando um canal específico. Até atacou um irmão ancião, fez um ataque à moral desse irmão ancião, olha só. E tem igreja, tem uma igreja. E aí, essa igreja tem Cristo? É religião sem Cristo. Não vale nada. Orações, frequências em culto, 3 vezes no dia, 1 vez a cada dia na semana, se nós não aprender com Jesus, irmão, ter compaixão, misericórdia e amar o próximo. E uma das maiores manifestações de amor que você possa fazer, como hoje nós ouvimos aqui nos testemunhos, uma das maiores manifestações é falar a verdade pro seu ente querido. Não tem maior extensão de amor. Você, quando fala a verdade, você está estendendo a mão e ele não sabe que está dentro de um buraco e você está mostrando para ele a palavra da vida. A palavra da vida está na verdade do Evangelho, na verdade revelada na graça, que é. Está começando a tentar motivar os seus seguidores. Aqui, a motivação, claro, que ele acredita que está pregando a verdade, só que ele não está. Ele está motivando os seus seguidores. Não, vamos lá. Lutem contra aqueles que não pregam o que a gente está falando aqui. Lutem, vão lá, combatem seu verdadeiro amor. Vai lá. Ele está colocando, né? Ele tem seus seguidores, então ele está motivando seus seguidores aí a lutar por aqueles que não estão segundo a verdade que eles seguem. É uma verdade que a gente não sabe bem o que é. O Josafá Agra, ele pensa uma coisa hoje, amanhã ele vai pensar outra coisa. Igreja de construção hoje está tendo culto dele, hoje é dia 9, né? Ele está tendo culto lá no bairro do Limão. Numa igreja que ele disse, isso foi o Josafá Agra que disse, que já foi o dia da CCB, então ele está fazendo um culto, está precisando se reunir presencialmente. E depois, para fazer isso, ele precisou de um templo da congregação, que ele faz chacota. Ele mesmo, ontem, eu vou fazer um vídeo sobre isso, ele fez chacota dos irmãos ali, falando, precisa de obreiros aqui e tudo mais, ele fazendo chacota dos irmãos construindo, né, um templo para se reunir, ele fazendo chacota, e ele está usando um templo que um dia foi construído por irmãos, né, da congregação que está no Brasil. Você vê que coisa, né? Mas ele precisa motivar os seus seguidores, né? O Josafá Agra precisa motivar, vai lá, prega a verdade, a minha verdade, né? Ontem, acho que foi ontem que ele fez esse vídeo, acho que foi sexta ou sábado, né? Então sexta, vou colocar sexta aqui. Ele estava fazendo chacota dos irmãos, né, que estavam construídos. E hoje, dia 9, ele está lá num templo construído por irmãos. Então, quer dizer, a verdade dele, sexta-feira era uma, hoje é outra. Então, a verdade dele meio que muda. Por isso, você tem que estar ficando acompanhando o Josafá Agra, porque você não sabe o que ele pensa. Amanhã ele pode pensar outra coisa. Então, aqui você vê um momento de motivação, ele até muda o som, faz aquela voz de autoridade, vai, ide, tá tentando até usar o ide de Jesus Cristo, vai lá, prega a verdade. Isso tudo que é motivar, né? Porque para seguir ele tem que ser motivado constantemente, para motivar seus seguidores. É a palavra que hoje nós conhecemos. Cristo é a vida. Salvação por fé, pela graça, não por obra.
Isso é um ato de bondade e de misericórdia. Quando a gente está... É incrível como eles não gostam muito de obras. A salvação é sempre pela fé, ninguém prega outra coisa. Que quem tem fé tem obras. E essas obras têm que ser incentivadas. Tá? Não sou eu que falo isso, são as Sagradas Escrituras. Há centenas de versos incentivando as boas obras. Né? E isso não é pregar salvação por obras, é pregar que aquele que tem fé e crê em Deus vai ouvir esse incentivo às boas obras e vai buscar a santificação pelo Espírito Santo. É simples, né? É simples, é que eles não gostam, qualquer coisa para eles são salvação por obras. Está pronto a sacrificar as nossas amizades, os nossos parentes, ou seja, se eu falar a verdade, eles vão me deixar. Aí você escolhe em amá-los por um tempo aqui na terra e permitir que eles continuem. Vamos ver se agora da promessa parece que melhorou um pouquinho aqui. Então, depende. Você tem que fazer as coisas pelo caminho certo. A gente tem vários irmãos que às vezes vinham de famílias não cristãs, acabou se convertendo e a família ficou contra. Mas Deus depois foi convertendo o coração de toda a família. Você tem várias obras assim na congregação do São Brasil. Né? Então, mas tem que ser pela verdade certa, não uma verdade relativa como a do Josafá, que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Mas você vai brigar com a sua família por Deus ficar tirando sarro dos irmãos construídos o templo. Só que aí no domingo, dia 9, você vai lá num templo construído por irmãos. Só vai ser motivo de chacota para a sua família, você vai ser motivo de chacota. Que uma verdade sua, você teve uma verdade sexta-feira e agora no domingo tem outra. Então tem que causar essa divisão se for de uma maneira correta, porque assim não vai ser uma divisão, mas sim um ponto de um início de uma grande obra da vida de uma família. Quem sabe até mais conversões, e Deus sempre converte mais. Continue no escuro, ou amá-los para a eternidade, falar a verdade para eles agora, mesmo que eles te abandonem. E aqui Jesus ele já nos deu prova disso. Ele amou a verdade em primeiro lugar, ainda que ele ficou sozinho por conta disso. Não recuou. Então, nesse momento, a expectativa de todos eles era, meu Deus, né? Ele coloca o personagem que ia passar ruim da história. Mas o samaritano deveria ser um bandido, um salteador. Agora, irmão, vai piorar do lado dos judeus. O judeu não é somente o que passou de lá. Nessa história você vai entender que o judeu também é os salteadores, que bateram, arrancaram a roupa e deixaram o homem meio morto. Isso ainda vai piorar. E para a perplexidade daqueles levitas e daqueles sacerdotes e judeus que estavam ouvindo e colocavam o samaritano como exemplo de tudo que é ruim, Jesus coloca ele como exemplo de misericórdia, como um exemplo de Deus e modelo de atitude para ser seguido. Não tem nada mais afrontoso do que isso. Jesus retrata aquele ato e aquele homem que está caído naquele chão, naquele momento, aquele homem que está derrubado no chão, que sofreu. Aquele que tem fé tem boas obras. Você acabou há um tempo agora falar de salvação por obras, né? Ou seja, meio que desqualificando de certa maneira as boas obras. Então, olha só a contradição. Josafá a contradição, né? A salvação é pela fé, não pelas obras. A salvação é pela fé, e aquele que tem fé tem boas obras. E é isso que Cristo está também, né, além de várias coisas que estão sendo colocadas nesse capítulo 10 de Lucas, as boas obras. O samaritano teve boas obras. É isso que Cristo está querendo falar. Se a pessoa realmente tem fé, ela vai ter boas obras. Que isso é uma das coisas que Cristo quer falar, obviamente, é uma das. Que você basicamente desqualificou as boas obras, a salvação pela fé. É quase uma sentença de que as obras não são importantes. Como é que não vão ser importantes? O salvo, ele tem obras. Na mão daqueles rebeldes, que ignora o amor e a misericórdia e a lei, porque aquele ato de terrorismo, batendo naquele homem, significa que são pessoas que não estão andando na lei, antes viraram bandidos e malfeitores, ou seja, são homens que não temem a lei, são espíritos. E ele retrata aqueles homens e também o homem que está caído, que foi despido, machucado, abandonado, como a imagem dos injustiçados e os rebeldes de Deus. Maltratado, ferido e abandonado. Entenda disso, irmão. Maltratado, apanhou, arrancaram a roupa, deixaram ele meio corpo. Pergunta, irmão. Jesus está profetizando aqui. Quem foi o homem que apanhou, foi judiado, e arrancaram a roupa, arrancaram o vestido e a túnica, e deixou ele pior do que meio morto? Nesse caso, chegaram a matá-lo mesmo. É o próprio Senhor Jesus Cristo falando na cara daqueles homens. E quando aqueles homens ouviram essa palavra, muitos poderiam estar pensando assim: meu Deus, que pessoas ruins, jamais me associaria a esse tipo de gente. Mas esses homens fariam isso. Pior, eles não fariam com um pecador como eu. Eles não fariam isso com um bandido. Eles iriam fazer isso com santo, com o próprio Deus. Jesus contando a parábola, o judeu não é só o levita que passou de longe, não é só o sacerdote,
São estes homens que sortiam, fingiram que em Jesus não era, questão de anjo. E o povo simbolizava ali os malfeitores, os bandidos, que pegaram, bateram e mataram o homem inocente. O homem caiu na história. Então, uma interpretação mais correta, ele está falando sobre misericórdia, amor ao próximo, tudo mais. Então, eu não gosto muito dessa interpretação que ele faz. Eu prefiro uma outra interpretação. É como se essa parábola apontasse para os gentios, né? Por quê? Você vê ali o sacerdote, o levita, eles representam os judeus. Os judeus, né? Boa parte dos judeus rejeitaram a Cristo, rejeitam até hoje. Né? Porém, o evangelho foi muito aceito pelos gentios, a mensagem do evangelho foi muito aceito pelos gentios, né? E Jesus Cristo ali representaria aquele que foi maltratado pelo caminho, né? E o samaritano ali, os gentios, e os sacerdotes, os levitas, os judeus, uma figura, né, do que iria acontecer, e aconteceu isso mesmo, né? Os gentios abraçaram o evangelho, enquanto os judeus rejeitaram a Cristo, antes o pregaram para ser crucificado, né? Então isso poderia ser uma figura disso, né? Uma possibilidade aí mais aceitável do que essa interpretação. Então, vamos lá. Aliás, o homem caído na estrada é praticamente uma profecia sobre o que viria a acontecer com Jesus Cristo. E os homens violentos daquela história, muitos deles provavelmente estavam ali. Era muita gente ali, provavelmente muitos daqueles gritaram, solte Barrabás. E quem vocês querem que nós condenemos? Jesus. O que eu faço com ele? Crucifica-o. Ouvindo Jesus, aqueles homens poderiam estar pensando, a gente não ia fazer uma coisa dessa. Ele está falando isso, colocando nós em lugar de gente ruim. Você acha que a gente ia fazer uma coisa dessa? Fizeram. Tiraram a roupa dele. Mataram ele. Bateram, mataram, e no caso de Jesus ainda foi pior. Não teve ninguém que pudesse compadecer dele. Não apareceu um bom samaritano, porque ele precisava passar por tudo aquilo. Então aqui responde, quem é o foi vítima dos homens que não têm temor de Deus. Foi vítima dos homens que diziam que ele fala um pouquinho, né? Ele fala um pouquinho sobre essa ideia que eu coloquei. Então deu uma consertada na fala dele. Mas tá bom, voltou ao certo. Vamos lá, vamos continuar aqui o culto dele. Gerar isso, amor e misericórdia não acontece daquele jeito. Mas Jesus está ali como exemplo vivo de que vocês não são iguais aos seus pais. Eles falam assim, nós fôssemos iguais aos pais, nós não teríamos feito aquilo. Não, vocês não são iguais aos seus pais. Vocês são piores do que eles. Eles mataram Zacarias, mataram os profetas, eram todos homens de Deus, é tudo pecador também. Vocês vão fazer pior. Vocês vão matar um santo de Deus, que veio para salvá-los. Portanto, irmão, Jesus está dando uma aula aqui para eles, ensinando, mostrando uma verdade nua e crua frente daqueles homens. A pergunta agora entra aqui, como amar o próximo? Como a gente pode amar o próximo? Para responder essa pergunta, irmão, a gente precisa saber primeiro, precisa entender primeiro o significado do que é passar de largo, como mostra o sacerdote e o leitor. Nada daquela parábola está escrito à toa. E quem está preparando essa parábola não é nada mesmo. No mesmo instante ele já tem a parábola pronta. Mas entender por que é que eles passaram de largo. A resposta que eu chegar aqui nós hoje. Por quê? A lei judaica, ela considerava os cadáveres. Tá entendendo, não? Tá entendendo? Tá meio morto. Sabe, tá morto? Tá. Eu não sou levita. Eu sou sacerdote. Ou seja, a prioridade ali, qual é a prioridade, irmão? A lei. Não, eu tô indo pro templo. Passou de largo. Por que a Bíblia fala que ele não pode chegar próximo de um corpo morto, um cadáver morto? Então, portanto, irmão, uma pessoa meio morto, muitas vezes significa um corpo sem movimento. Pode ser muito bem confundido com um cadáver. Como que você sabe que aquela pessoa está meio morta, se ela está viva ou morta? Você vai ter que ir lá, você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que colocar sua mão, você vai ter que ver o pulso dessa pessoa, muitas vezes, para ver se ela está viva. Judeu, eu vi, falou, posso, passou de largo. Nesse momento, irmão, obviamente que todos os ouvintes que estão ali já estavam se identificando com o Levi. Porque eles estão pensando, sério? Eles estão me contendo? Não pode se contaminar. Ou seja, isso é completamente verdade. Porque entendeu perfeitamente a lei. Mas aqui entra o problema. E aqui para os dias de hoje, não. A lei foi criada para o homem e não ao contrário. Isso quer dizer que a prioridade é o homem, não a lei. Jesus Cristo falou sobre isso. Quando ele vai curar um homem que tinha uma mão mirrada, era sábado. Os homens falam, você não pode curar no sábado. Ou seja, eles estavam valorizando mais a lei do que o bem de uma pessoa. Eles estavam colocando em primeiro lugar a lei, como esse sacerdote levita fez. Eles priorizaram a lei, preferiram largar o homem morto, quase ali morrendo, para guardar a lei. Isso é interessante, né? Inclusive na sua fala, Josafá, né, que você falou que a pessoa que está na congregação é a mesma coisa que está no mundo, né? No mundo você já está. No mundo você já está. Colocando, você está priorizando o que você entende, né? Uma visão errada do evangelho você tem, né, em detrimento, né, do amor ao próximo. Perfeito. Então chegando umas conclusões interessantes aqui. Seria interessante, Josafagra, você aplicar o que você fala na sua vida. Seria interessante. Posso fazer isso? Não. Se uma vaca de vocês, cair no buraco no sábado, o que vocês fazem? Vocês vão lá e retiram ela, porque vocês falam, né? Oh, eu não posso deixar essa judiação acontecer, eu tenho que tirar ela dali.
a vaca de vocês. Segundo lugar, é uma hipocrisia isso, eles não estão com dó da vaca nenhuma, eles estão com dó do dinheiro deles por conta do valor que vale aquela vaca. Mentira. E Jesus fala, se você tem piedade de uma vaca e de um animal, eu não posso ter dos filhos de Deus? Jesus mostrou ali que, irmão, a prioridade é o homem, não a lei. Assim como ele deu o exemplo que Davi quebrou de comer um pouco da propiciação para não morrer de fome. Ele não fez nada com Davi. Jesus mostra isso. O próprio 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 9, ele usa como exemplo isso. Eu falei aqui, vou ler, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que tem o grão. Mentira, tem Deus cuidando do boi. O que ele está querendo dizer? É lógico que não. Eu estou falando isso por conta de vocês. Deus está querendo dizer que vocês valem mais importância para Deus do que a lei. Se você colocar uma regra na sua casa, você estabelece uma regra para organizar a sua casa, que as suas crianças não estão fazendo bagunça. Por isso que a fim da lei é Cristo, né? Os Romanos 10:4, né? Por isso que Cristo também falou em Mateus, eu vim cumprir a lei, ou seja, tem até o plerô lá em grego, levar ela ao seu cabo, né? Cumprir ela de uma maneira plena e levar ela ao seu fim. Porque ela era só sombras. Hoje nós estamos na lei do Espírito, que é uma lei de prática, vamos dizer assim. Você vai praticar. Não vai ser só uma questão de você ali, de observância, mas sim de uma relação mais íntima com Deus. A lei do Espírito, ela é uma relação muito mais íntima com Deus, né? Você tem, por exemplo, do não adulterarás. Na lei mosaica, para você adulterar, você tinha que ser pego no ato ali com a mulher. A lei do Espírito, que é a que Cristo trouxe, só de você pensar na mulher do seu próximo, você já adulterou. Então, uma relação muito mais íntima. Você vai colocar a regra da casa acima de tudo. Se você falar, a partir de 9 horas da noite, ninguém de nós de dentro de casa pode sair mais de dentro de casa para o quintal. É lei. Quem sair lá para fora, a mãe falando com as crianças, eu tranco a porta e você fica por lá de fora. A mãe dando ordem, para colocar ordem na casa, para que as crianças fiquem fora de casa. De repente, por algum motivo, um gato sai lá pela janela e a sua filha, a Estherzinha pequenininha, que sai lá atrás do gato e chega lá fora às 9h30 da noite. Você vai olhar para ela lá fora e vai falar, por amor à regra, você vai dormir. Sabendo que é uma casa que não tem portão, portão baixo, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Porque a regra que você colocou foi para protegê-los, não para sacrificá-los. Você colocou a regra para colocar eles permaneçam dentro de casa num horário perigoso. Você não vai agora fechar a janela e sacrificar a sua criança lá fora só para manter a sua palavra. E é isso que Deus faz quando implementa a lei. Ele colocou a lei para o bem do judeu, não para colocar a lei acima do judeu. Que é o que Jesus Cristo fez. E é o que Jesus Cristo mostrou para esses... E para mostrar o pecado, né? Que a lei, ela mostrava o pecado, só que ela não dava a solução. Jesus Cristo veio trazer a solução, que é, né, tomar sobre si todos os nossos pecados. Porque a lei, ela mostrava, Paulo fala muito sobre isso, né? A lei, ela mostrava para nós, ó, eu estou em pecado, mas como que eu faço para me livrar disso, né? Então ela era ineficaz para trazer a salvação. Por isso que Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz é eficaz, porque ele toma sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, né? Aí sim, tem a salvação, a remissão dos nossos pecados pelo sangue derramado por Cristo na cruz. Os dois que passaram de largo, eles poderiam. Jesus não está ensinando você a quebrar a lei ou quebrar a regra, mas a regra não. Ele está ensinando você hoje. Eu posso muito bem não ir no templo, vou faltar, vou ficar impuro, vou passar pelo período de impureza e vou me purificar depois. Mas que eu vou socorrer este homem, eu vou. Não quer dizer que se ele fosse lá, ele seria punido, não. A lei só fala que durante o dia ele deveria lavar sua roupa, deveria trocar sua roupa, deveria ficar passado por um período, depois fazer sacrifício para amigo, a cabeça de vocês, eles estão agindo mais ou menos assim, como diz um ditado no mundo de hoje, cada um por si. E os filhos, cada um por si. Se alguém fizer uma coisa errada, ele não tá nem aí. Não é isso que quer. Você quer ver a alegria de um pai e de uma mãe, é ver os filhos unidos, um ajudando o outro. Você ajuda o seu irmão, você alivia o fardo do pai e da mãe. Isso é o mundo. Nós nos amamos, a gente está amando o pai e a mãe também. E é isso que nós Jesus Cristo tem que ensinar para isso. Mas outra lei, Jesus não está quebrando a lei, mas ele está fazendo valer o maior mandamento da lei, ou o segundo maior, que é amar o próximo a si mesmo. A Bíblia fala que, em primeiro lugar, é o mandamento amar o próximo. Eu tenho que ele. E abaixo, amar o próximo a si mesmo. Vocês não estão com a lei. Você é segundo mandamento da lei. A sua ida agora não vale mais nada. Você pode ser amigo, puro, pedagogismo, você pode ter congregado, você pode ter frequentado reunião, você pode ter um homem que formou, que não bebeu. Isso é graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestando que nada disso adianta, que nada disso vale.
Exatamente. Você pode ter gravado mais de 2.000 vídeos, se a graça de Cristo não tiver no seu coração, nada disso vai ser válido. Uma boa frase, José Fábio. Vamos ouvi-la? Se a graça de Cristo não tiver dentro do seu coração, não adianta ficar gravando 2.000 vídeos, que não vai dar em nada. Concordo. Coríntios capítulo 13, ainda que você fosse o crente mais perfeito, mais não tiver o amor de Deus enxertado, você metal pessoa, time, que significa vazio. Afirmam aqui, o estrangeiro foi usado, por exemplo. Pelo simples fato de ter feito o quê? Manifestado amor ao próximo. É isso que Jesus quer te mostrar. Aquele homem que não guarda a lei, aquele homem estrangeiro, aquele homem de fora, quando ele se ajoelha e ele cuida, ele sim cumpriu a lei. Vocês não cumpriram a lei. Vocês valorizaram mais a lei do que o próximo. Aquele homem, ele se ajoelhou fazendo a vontade de Deus, irmão. Ali também pode simbolizar Deus. Deus se ajoelhando e cuidando da vida da humanidade. Quando manda Jesus vir por nós. A humanidade jogada no Eu não gostei, não. Peraí. A Deus. Deus se ajoelhando e cuidando da vida da humanidade. Quando manda Jesus vir por nós. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda o crente mais perfeito, mais com todos os dons, onde vê o amor de Deus enxertado dentro do seu coração, significa vazio. Afirma que o estrangeiro foi usado, por exemplo. Pelo simples fato de ter feito o quê? Manifestado amor ao próximo. É isso que Jesus quer. Aquele homem que não guarda a lei, aquele homem que se ajoelha e ele cuida, ele sim cumpriu a lei. Vocês não cumpriram a lei. Vocês valorizaram mais a lei do que o próximo. Aquele homem, ele se ajoelhou fazendo a vontade de Deus, irmão. Ali também pode simbolizar Deus. Deus se ajoelhando. A lei pode simbolizar Deus. Vamos ver. Então, a gente tem um problema aí, Josafá. A lei não pode simbolizar Deus. Aí você fez. Aí você errou, tá? E ela pode simbolizar, ela é uma revelação da vontade de Deus. Tá? Até que peguei aqui uns 2 capítulos aqui, ó. Romanos 7, versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, né, isso mostra que a lei, ela expressava os atributos divinos, mas não simboliza Deus, né? Tem também aqui, ó, João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? A lei, ela preparou o caminho para a plena revelação de Deus em Cristo, né? Então, se errou. Tá errado, né? A lei, ela revela a Deus, mas Cristo Jesus é a manifestação verdadeira de Deus, tá? Cristo, não a lei. Vamos ver aqui de novo ele falando, ó. Vou colocar aqui. 30 aqui. Vamos lá. Que soa, que time, que significa vazio. E por fim, irmão, aqui, o estrangeiro foi usado, por exemplo, pelo simples fato de ter feito o quê? Manifestado amor ao próximo. E é isso que Jesus quis te mostrar. Aquele homem que não guarda a lei, aquele homem estrangeiro, aquele homem de fora, quando ele se ajoelha e ele cuida, ele cumpriu a lei. Vocês não cumpriram a lei. Vocês valorizaram mais a lei do que o próximo. Aquele homem, ele se ajoelhou fazendo a vontade de Deus, irmão. Ali também pode simbolizar Deus. Deus se ajoelhando e cuidando das feridas da humanidade. Né? Quando manda Jesus. A lei não simboliza Deus, ela revela a vontade de Deus, tá? Cristo é a revelação plena de Deus. Pequeno erro conceitual aí. Estudar um pouquinho mais em Josafá. Deixa eu ver se está na velocidade 2. Tá. Jesus veio morrer por nós. A humanidade é esse homem morto, jogado num canto, morto pelo pecado, abandonado. Amar o próximo, irmão. Mas os judeus, na primeira oportunidade que eles tiveram de praticar a essência do amor, na primeira oportunidade que eles tinham, agora que eu vou mostrar que eu sou um judeu de verdade, o que eles fizeram? Passaram de lado. Nesse momento, irmão, em que Jesus está falando disso, os judeus estão entendendo. Eles conhecem a lei. E Jesus está mostrando para aqueles homens, vocês se gabam, vêm fazer perguntas para mim, achando que podem sair daqui justificados, e agora você está vendo que vocês são todos caídos. Vocês acham que têm condições de chegar aqui e se auto-justificar, mas estão caídos, porque vocês passaram por cima do segundo mandamento. Você não passou de largo do homem meio morto, você passou de largo do segundo maior mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, irmão, o que você tem no está dentro da chave na mão? Você vê lá um pai de família, um monte de criança dentro do carro, dentro velho, e não anda, e não liga, e você está vendo que eles têm que passar a noite ali. O que você faz? Você olha para o culto? Olha para a situação. Olha lá para o culto, a igreja, todo iluminado. E você olha para aquela situação. Aqui na igreja, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, peraí, 3:33, né? 32 e 33.
Aqui é a igreja do caminho de Jesus Cristo, né? Pelo menos é o título que tem aqui. Ou é a congregação, né? Tem que decidir aí, mas ele tem que dar um exemplo, mas maus exemplos tem em todas as denominações, não tem só na congregação Jesus da Fagra, mas que ele adora a congregação, é aquilo que eu falo. Precisa da congregação para alavancar, né? A fala dele ali, né? Mas o título aqui é igreja no caminho de Jesus Cristo. As pessoas ruins não tem só da congregação, tem todas as denominações, e aí? Mas né, precisa da CCB, né? Ele é mais CCB-cêntrico do que qualquer um. As crianças também. Cara, você só vê a cabecinha deles no vídeo, porque são tudo pequenininhos. Você vê a cabecinha deles no vídeo. O homem lá tentando arrumar. E você sabe mexer com aquilo. O homem que tem amor ao próximo, ele vai tirar o terno, vai tirar a pastinha dele, ele vai jogar. O que você tá precisando aí? Ih, rapaz, aqui tá difícil. Não, mas a gente vai ajudar. E vai, mexe, entra de baixo, e você se suja, e se suja de graxa, aí você sai, e vai buscar peça na casa de um colega que você conhece, e vai, traz, e acabou o culto, já foi todo mundo embora, e você vai no carro ainda. E você arruma aquele carro, e o carro vai embora, e o homem vai todo feliz pra casa dele, sabe? Só uma coisa, 33 minutos, até agora. Vou botar aqui, peraí, rapidinho. Peraí, só um minuto. 33 minutos de palavra. Que tá Lucas 10, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui, 1 Coríntios. Aqui, ó. 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, né? Versículo 26, é 14? Eu acho que é isso aí. 1 Coríntios 14, certinho. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salvo, tenha doutrina, tenha a revelação. Ô, Josefagra, cadê a revelação até agora? Deus não lhe deu nenhuma revelação. Que culto é esse aí? Só uma palavra expositiva que você treinou ela a semana inteira e já cometeu já um erro. Falou que a lei ali simboliza Deus, né? Um erro seu. Isso porque ele estudou, hein? Primeiro, não é uma revelação, é um discurso pré-fabricado, né? E produziu aquilo ali, esse discurso, né? Até os momentos, dá para perceber que no momento certo ele eleva, abaixa o tom da voz, porque já foi pensado, isso já é feito de caso pensado. Ah, tudo bem. Mas cadê a revelação? É 1 Coríntios 14? Até agora nada, né? Até agora nada. 33 minutos, já era para ter tido alguma revelaçãozinha. Na última que eu analisei, tinha um ou outro momento que ele ainda parecia que tinha alguma revelação. Até agora, nada. 33 minutos. Meu Deus do céu. Deus mandou alguém. Ajudou nós hoje, vamos domingo. Deixa eu mudar pra casa. Por que deu o culto? Não tem importância. Porque amanhã o culto vai estar lá de novo. Depois o culto vai estar lá de novo, mas aquela oportunidade de manifestar o amor pelo segundo mandamento que você cumpriu. Você vai pra casa, toma um banho, põe a roupa pra lavar. Mas aí, não tem culto na sua igreja? Você está falando da congregação por quê? Não tem culto presencial na sua igreja? E outra, a pessoa não tem problema, né, de perder culto, porque vai ficar gravado aqui no seu canal o culto. Por que você está usando o exemplo da CCP e você está dando um culto direcionado à sua igreja? A igreja está no 3349. Ó, vou colocar aqui o nome da igreja dele. Olha lá. Igreja no caminho de Jesus Cristo. É o nome da igreja dele. Por que está dando exemplo da CCB? Vai pra casa, toma um banho, põe a roupa pra lavar. E no outro dia de culto você tá zerinho de novo. Pronto para ir para o culto novamente. Que é isso que Jesus estava ensinando. Mas o seu culto é online. Não poderia parar. O seu culto é online. O que você está falando da congregação? Parar e ajudar? Não é teu irmão? Porque os judeus lá nos tratam como irmãos. Não é o teu irmão que sofreu essa barbaridade, essa injustiça. Roubaram ele e você está vendo ele envergonhado, meio nu e meio morto. Ou seja, o homem está desmaiado, não consegue nem esconder as suas vergonhas. Muito provavelmente, a hora que o fariseu chegou, o samaritano chegou, o que ele fez, irmão? O que a gente acha que ele fez? Uma das primeiras coisas. Tirou sua capa e cobriu o homem que foi tratado das feridas. Ele pegou o homem e levou. É essa a mensagem que o nosso Jesus está passando. Jesus, irmão, não está dando nenhum exemplo que ele mesmo não faça. Ele fez isso por nós. Todos aqui estavam mortos. Nós estávamos como nus, como o Apocalipse fala, aqueles que não têm Deus, que são desgraçados, cegos e nus. Mas ele se abaixou. Aquele gesto na cruz, irmão, é ele se baixando, se humilhando, para nos curar as feridas. Como diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas feridas para nos dar um exemplo de amor a Deus e amor ao próximo. Então, irmão, aqui, Jesus Cristo está dando essa aula para os judeus. Aqueles que estavam inchados, achando que eu vou sair daqui justificado.
Jesus mostrou, jogou um farol para aqueles homens. Eles tiveram a chance e a oportunidade de saber o que estavam fazendo errado. Isso é uma bênção. E a pergunta que a gente faz hoje, ouvindo essa parábola do Senhor Jesus, é: mas quem é o meu próximo? E a resposta que Jesus está dando aqui, irmão, o próximo é todo aquele que precisar de nossa ajuda. Todo aquele que passa por nós, irmão. Nós devemos amá-los nos vendo naquela pessoa. Tenta se ver. Amar o próximo é uma coisa muito interessante. Acho que a gente tem que aplicar mais isso, né, Jesus? Imagine sempre, você quer cumprir esse mandamento, é sempre olhando como se fosse você que estivesse naquela situação. Você, irmão, uma vez, eu vim, muito pobre também, eu tinha sido mandado embora também do emprego limitado, e eu peguei a minha rescisão. Eu fiz duas coisas. Uma, eu comprei um fogão pro irmãozinho que eu tinha evangelizado e ele estava casando. Um fogão, eu dei na verdade toda a minha a comprar um belo de fogão, ficou até com o olho assustado, né? Assustadão, e eu fui lá e comprei um fogão pra ele, bonito, fogão Brastemp, bonito. E aí, quando eu peguei lá o seguro lá, eu ainda era um garoto, mas cheio, convertido, cheio de espírito. Eu falei, comprei 5 ternos. Queria andar igualzinho, não? Eu comprei 5 ternos. Meu Deus, olha que coisa. Não deu 2 meses, eu doei 4. Onde eu entrava, eu sempre andei nos lugares todos humildes, sempre acabei dando o último que eu doei, eu fiquei com um. Eu levei pro irmão. O irmão, né, fortão, ele tinha um problema de cabeça, andava pela rua acelerador. Eu fui lá, mandei lavar o terno, lavou o terno, né, levando aquele lá pra lavar, deixei sacadinho, e fui lá na casa dele levar o terno. Eu levei o meu melhor terno. O mais caro, eu fiquei com o mais simples. Porque eu aprendi que eu deveria dar aquilo que eu queria ganhar. Aprenda isso. Quando você for levar uma cesta básica, não leva do pior. Você come do pior. Você não come do pior. Leva aquilo que você queria fazer pra você. Aquilo que você ia comprar pra você. Você tem uma igreja no caminho de Jesus Cristo, quantas obras de caridade você faz por semana? Você tem uma igreja grande, né? Inclusive recebe bastante Pix aí. Nada contra Pix, tá? Eu não tenho nada contra Pix. Mas você tem uma igreja aí, a igreja no caminho de Jesus está dando exemplo só falando sobre a congregação. A congregação ela faz um grande trabalho de caridade, tá? Várias famílias recebem cesta básica, trabalho incrível da congregação. Da sua igreja, você poderia depois falar um pouquinho sobre a obra de caridade da sua igreja? Fala. Porque falar para os outros fazer é fácil, né? Eu queria ver como é que sua igreja faz esse trabalho de caridade. Eu já procurei aqui, não achei. Depois você podia apresentar aí o trabalho de caridade que sua igreja faz. Seria interessante. Aquilo que você ia levar para sua casa. Lembre-se, irmão, você está fazendo para você. É por isso que chama amar o próximo. Para você. Ali eu peguei e levei um terno cinza bonito, ele era macio, leve, um tecido geladinho. Levei lá para casa do irmão, tá dele e a mãe dele. Esse irmão tinha um problema de cabeça, ele devia ter uns 50 anos na época. Levei ele lá. Ô, Zacarias, meu sapato aí. Eu era o único conversar com ele. Enquanto eu achava esquisito, não andava com ele, eu gostava. Eu tinha um fusquinho, eu levava só os atrapalhados. E eu era um deles, né? Eu levei lá pro Zacarias, levei. Chegando lá, a mãe dele, Zacarias, que terno? Ele foi mexendo, ela mexeu com o rosto, tinha uma meia que eu tinha acabado de comprar. Não, irmã, isso aí é meu. Eu falei, não, vem no terno, Deus deu. Eu achei engraçado, se vem no terno, vai aí no terno mesmo, né? E ele ficou super com isso aqui. Então, irmão, a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Como se estivesse fazendo para nós. A chance de você acertar, a chance de venda. A igreja no caminho de Jesus Cristo. Interessante, você está exortando a caridade. Eu também acho muito bonito sua obra, ô Josafá, independente daqui da crítica. Mas isso foi no passado, e no presente. Sua igreja, você tem uma igreja, a igreja no caminho de Jesus Cristo. Quantas cestas básicas vocês doam? Você faz algum trabalho de caridade? Você tem uma coleta específica para atender o necessitado? Isso é uma coisa interessante. A gente devia ouvir mais vezes isso, né? Em vez de ficar falando da congregação, por que você não faz isso? Gerar alegria. Aquele esforço que você fez é muito maior de você acertar. A gente não pode dar o que sobra. A gente não pode dar aquilo que eu não gosto. Eu achei feia essa roupa e eu vou dar. A gente pode dar isso em caso de grande necessidade. Mas pra você dar aquilo que você não gosta, eu tomo um café top de coisa, eu compro o piorzinho pra colocar nessa base pra poder levar. Mas isso não, irmão. Às vezes a gente acaba humilhando as pessoas. E Deus não é glorificado. Ao contrário, pode ser blasfemado. Às vezes a pessoa, você sai daquele ambiente e a pessoa fala, e diz que é crente. Olha o que ele trouxe aqui pra comer. Olha o que esse homem deixou aqui. Às vezes ela pega lá o feijão todo caruchado, todo feio. Porque viu que tá na promoção, o negócio tá até jogado no canto do mercado. Não, irmão. Vamos fazer o nosso melhor. Se você não quiser olhar você naquela pessoa, entre pra Jesus Cristo. Jesus falou, quando você fizer algum dos meus pequenininhos, a mim você fez. E é isso que eu sempre tentei viver, irmão. Cristo, como se eu estivesse vendo ele, fazendo o meu melhor para ele, dando o meu melhor para ele, irmão. Faça isso e Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele vai aumentar essa dose, irmão. Vai transbordar, porque é isso que Deus quer nos filhos dele, obedientes, que querem colocar em prática os seus conselhos e a sua palavra. Então, irmão, no conselho que Jesus está dando aqui. Aí, mais próximo, 41 minutos depois, mais próximo de uma revelação. Depois de 41 minutos de palavra, pelo amor de Deus, hein? Dá para acelerar um pouquinho mais esse processo aí, não? Parece uma palestra. 40 minutos aí de palestra. 40 minutos de palestra. Com alguns erros a gente viu aí. Depois de 40 minutos
No minuto 41 é que vem uma revelação. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver se é uma revelação mesmo, né? Mas bem simplinha aqui. Vamos ver essa revelação aqui. Quem é o meu próximo? O seu próximo, irmão. É todo aquele que precisar da sua ajuda. Aquele samaritano nem conhecia aquele homem, mas aquele homem precisou da ajuda do samaritano. Ele precisou. E ele apareceu na vida daquele judeu na hora que aquele judeu mais precisava. Fazendo assim a diferença, executando o segundo mandamento com perfeição, amando sem distinção. Deus não está nos pedindo nada além do que ele mesmo já não nos tenha feito para nos dar o exemplo. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Romanos 5, no versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo nós sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus nos amou quando nós éramos inimigos. É isso que ele está querendo dizer nessa parábola, nessa parte da Bíblia. Pois então, irmão, a resposta para essa pergunta de hoje é: quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa de mim. É todo aquele que tem necessidade e que está ao meu canto. E o que eu tenho que fazer? Ame-o indistintamente, faça para ele como se você estivesse fazendo. Voltou para o discurso palestrante, né? Mas teve pelo menos um minuto ali de algo de revelação. Um minuto. Para você mesmo. É assim que você executa o mandamento de Deus. Eu levei para jogar no chão, você não executou, você perdeu a chance. Você não executou a vontade de Deus. Faça o melhor, como se você quisesse que quisesse. E fica a pergunta: a igreja no caminho de Cristo, de Jesus Cristo, quantas obras de caridade vocês fazem? Quantas cesta básica vocês levam? Quantas famílias vocês atendem? É uma igreja. Então tem que fazer esse trabalho de caridade. Você está falando para os outros fazer, ok, louvável até, né? Parabéns, Josafagra, mas a sua igreja em si, ela faz esse trabalho de caridade? Tem algum Pix que você manda para se comprar cesta básica para famílias necessitadas? Queria ver isso daí. É assim por você. É dessa forma que nós amamos o próximo. E Jesus, irmão, ele elevou esse mandamento. Ele elevou a complexidade desse mandamento, ele deixou ainda mais complexo, porque na lei falava para amar o próximo como nós mesmos nos amamos. E Jesus, o que ele fez? Ele falou: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Não, irmão, às vezes a sua regra de amar é muito baixa. Às vezes você, alguém me ama muito, então eu não vou me amar, mas a regra agora não é a sua. Não é a medida que você tem que copiar, não é mais a sua. Eu devo amar o próximo como ele me amou. Ele me amou. E como que Jesus me amou? Ele me amou indistintamente, sem esperar receber nada de mim. E amor é um amor gratuito, de graça, que eu não merecia. Então não olha para as pessoas tentando pensar se ela merece ou não. Se você estiver pensando assim, você não ama como Jesus te amou. Apenas faça, apenas socorre e estenda a tua... Então, é interessante isso daqui. Há uns tempos atrás você estava criticando o irmão ali. Interessante, uns minutos atrás, aquele irmão lá, passa com o carro, vê uma família e não ajuda. Você tá meio que... Cadê esse amor? E não ficar olhando para as outras pessoas, mas sim fazer você a sua ação. Que interessante. Josafaga entra em contradição com ele mesmo, né? Meu Deus do céu, mas vamos lá. A mão do jeito que Jesus fez por cada um de nós. As pessoas aí, irmão, esquecem disso. Muitos pregadores esquecem disso. Eles esquecem que esse mandamento, Jesus, ele deixou esse mandamento mais complexo, porque uma régua, a régua da lei dizia: devo amar como eu me amo. Mas Jesus falou: não, agora não. Agora você vai amar o próximo como eu te amei. Como eu. Como? A ponto de entregar minha vida. Quando ele diz isso, o que ele vai querer dizer? Faça o seu melhor. Entregue o que você tem, se for o caso, e se for necessário. Faça isso e você estará amando a Deus. Faça assim e você estará amando Jesus Cristo. E Jesus Cristo estará se alegrando de você. Porque a árvore está produzindo o fruto que glorifica a Deus. Porque foi para isso que ele nos plantou, para dar fruto. E ele falou: se você der fruto, eu vou te limpar para que você dê mais fruto ainda. Como assim? Ele vai agir em nossa vida. E pelo Espírito Santo, ele vai começar a arrancar os problemas, os defeitos. Ele vai arrancar aquilo que nos atrapalha, para que o nome de Deus dê cada vez mais frutos. É isso. Aquele que der fruto, ele falou: eu limparei para que dê mais fruto ainda, irmão. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, irmão. Nos despertar. Um pouquinho de revelação também. 46 minutos aqui, um pouquinho de revelação também. Vamos lá. Que Deus possa estar te sacudindo agora, que o Senhor pode estar te despertando agora. Se você está pensando agora em como que eu faço para poder agir assim, é porque a palavra está fazendo efeito em você. E é isso que Deus quer no dia de hoje, que você faça essa reflexão. Seja honesto com você mesmo agora, diante de Deus, e entenda as suas deficiências. Entenda as suas deficiências. Espero que você tenha absorvido essa palavra aqui. Deixa eu olhar aqui no seu canal. Acho que você não absorveu. Não absorveu. A pessoa prega, mas não vive aquilo que prega. Vamos ver quanto é que foi essa palavra. A pessoa não vive o que prega. Ainda quer depois falar. Os alunos dos falsos profetas da CCB. Então, que é da CCB é falso profeta, né? Ele não é. Muito bem. Mas está julgando as pessoas. Seguro de vida para o Ministério da CCB. Atenção, seguro de vida para o Ministério da CCB. Fake news. Propagando fake news. Não era só para o Ministério, para todo aquele que exerce trabalho voluntário
sanitário. Tem irmã que faz limpeza na igreja, ela também é coberta pelo seguro de vida. Fake news propagando fake news, né? Mais hipocrisia, mais hipócrita que isso, impossível. Culto CCB 212, né? Jogando o culto, né? Ele lança tudo nas mãos de Deus. Então a gente não pode lançar mais, não, velho. Na mão de Deus, né? A mãe de todos os escândalos, né? Que ele fala sobre a questão lá do Nicolau, que não tem prova, só buchicho. Cadê provas? Você pode criar qualquer tipo de... Essa é uma das teorias da conspiração antiga que tem na internet, tá? Do Nicolau. A gente tem a fala dele, ok, mas a pessoa inventa o que quer. Não, como se isso fosse um escândalo. Não é escândalo. As pessoas pegaram uma fala de uma pessoa e acham que isso daí era o certo. Né? A vinda conjugal de um CCBano, alugando os irmãos da CCB. Né? CCBano versus cristão, né? onde que ele tira meio que sarro da construção e hoje, dia 9, ele está usando o tempo que foi construído por esses irmãos. Então, quer dizer, é uma pessoa que não vive o que prega. Pregar para os outros é interessante, né? Mas, Josafá, por que você não vive aquilo que você está pregando aqui agora? Não vive, né? Eu não consigo, isso eu não faço. E a gente viu que ele pregou isso dia 1. E todos esses vídeos que eu falei aí foram depois. Então, quer dizer, ele não vive o que prega. Então, faço o que eu faço, mas não... Né? Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá? Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa é a ideia dele aí. É assim mesmo que começa agindo o Espírito Santo trabalhando no seu coração com a palavra da mensagem de Deus. Vamos produzir fruto, irmão. Confie em Deus. Tenha... Então, se você não produz fruto, então é o Espírito Santo que não está trabalhando no seu coração. Vamos saber, né? A gente já viu que no dia 1 você falou isso e nos outros dias você não colocou isso em prática. Logo, é o Espírito Santo movendo seu coração para fazer aqueles vídeos. Muito bom. Irmão, não vai te faltar nada. Tenha fé. Mas se eu fizer, não tema. Tenha fé. Vou contar também outra coisa que aconteceu comigo. Quando meu filho saiu... E ele falou que tenha fé. Eu não vou analisar muito os testemunhos dele. Não, eu não sei se eu já contei aqui. Ele estava na UTI por 7 meses. Na UTI. E uma dessas receitas, teve uma que ela falou assim para nós, pai, não pode faltar nenhum remédio. Lá no próprio hospital, o remédio, porque estando no era 30 baforadinho para acabar. E estava no 29. Que Deus abençoe o filho dele. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que a gente vai fazer. Irmão, eu fui congregar naquele dia no culto lá, da nossa comuna. Eu falei, posso falar com você? Eu falei, pode, irmão. A hora que sair lá fora, você fala. Mas vinha muita gente fora por causa do meu filho. A Irmandade lá queria me ver, o povo lá gostava de mim. E eu fui lá e contei a obra que eu fiz pro meu filho. Fui lá. Esse irmãozinho que eu falei, que eu acabei ajudando ele, que eu evangelizei ele. Aquilo foi mesmo. E aí, no culto, olha. Porque foi evangelizado por ele. Acabou o culto, ele falou, posso falar com você? Eu falei, pode, irmão. A hora que sair lá fora, você fala. Mas vinha muita gente conversar comigo, eu não consegui sair. Ele voltou. Falou assim, Josafá, Deus mandou colocar isso aqui pra você. Aí ele colocou no bolso assim. Eu tá bom, Deus abençoe. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu peguei, irmão, tinha 2 notas de 50 reais. Fica vendo, 2 notas de 50. Eu fiquei animado, peguei naquela mesma hora, fiz a encomenda do remédio, o remédio chegou no outro dia. No outro dia, na parte do período da tarde, o Fábio apareceu lá, esse irmão. Ele falou, Josafá, ele buzinou, eu saí da janela. Ô, irmão Fábio, cadê? Amém? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Eu falei, Fábio, eu preciso te contar uma coisa. Eu fui lá falar pra ele. Contei isso que eu tô falando pra vocês. Da necessidade e que Deus preparou 100 reais e comprou um remédio que deu 99, ficou R$1. Eu quis devolver R$1 pra ele. Quando eu contei pra ele, começou a chorar, Fábio. Ele chorou. Ele falou, o que foi? Vou contar já. Acabei de contar. Eu falei pra ele, Fábio, Deus colocou no seu coração pra você me dar R$1. Eu te dou R$1. Você não sabe direito daquele. Ele chorou. O que foi? Eu já não tava ligado do seu dá o seu dinheiro pra ele. Quando eu saí lá pra fora, Jota, eu falei, senhor, eu tô com necessidade. Eu tenho 50, mas eu vou dar 50 pra ele, eu quero 50 também. O senhor falou pra ele, não, você vai dar o 100. Você vai dar tudo. E ele foi, eu vi a necessidade exata de comprar o remédio do meu filho. E de lá até o dia de hoje, Deus nunca deixou faltar nada na nossa vida. E a gente vai levando por fé a vida. Nunca tem faltado nada. Não tema. É interessante que quando tem outras obras aí, né? Mas tudo bem, nem vou comentar. Mas tá bom. Deus abençoe a vida do filho dele, bem bonita obra. Ele tá na congregação, hein? Mas de acordo com ele, vou pôr depois o vídeo aqui para vocês verem, né? De acordo com ele, você tá na congregação, a mesma coisa que tá no mundo, né? Depois foi esse vídeo aqui que eu já citei mais uma vez. Então, quer dizer, ele pode, né? Com ele tudo bem, mas com os outros, né? A mesma coisa que tá no mundo. Esse irmãozinho que tava lá na congregação, ele tava no mundo também? Não se assuste, a fé nossa é verdadeira, a fé nossa é genuína, Deus cuida, Ele age, Deus não está escondido lá no céu e nós estamos sozinhos aqui e esperando
encontrar. Não, irmão. Ele está conosco. O evangelho não é para ser vendido, mas o nosso Deus, ele cuida de nós, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, porque isso é bíblico. Tá nas Escrituras Sagradas. Portanto, irmão, que Deus te pede, faça com alegria. Não tema que Deus é o nosso pastor e nada ele vai deixar na sua palha. Ele vai cuidar de cada um de nós. O Senhor Deus não nos chamou para fazer a gente passar vergonha. Ele não chamou. Mais um pouquinho de... Então, é interessante que ele chama isso de profetada, né? Quando é a congregação dizendo, senhor, eu sou pastor, idade, faltará, ele chama de profetada. Então, de acordo com a lógica do Josafá, o que ele acabou de falar é uma profetada. E aí? Quer dizer, a congregação pregar é profetada, ele pregar não é, né? Interessante. É muita coisa interessante que a gente tira de uma pregação de Josafá. Ele não aplica aquilo que ele prega, e quando é outro falando, quando é ele falando, tudo bem. Mas quando é a congregação falando, é profetada. Que interessante. Chamou a gente para poder largar a gente, né? Para acreditar, andar pela nossa própria fé, sem ter a ajuda dele ou a presença dele. Eu falo isso, posso falar todas essas coisas, porque tudo isso eu tenho visto, tudo isso eu tenho passado na minha vida, e tudo isso tem aumentado. O parâmetro aí dá para ver que cada vez mais o parâmetro é ele mesmo, né? Normalmente o parâmetro do cristão é Cristo, mas o parâmetro de Josafá é ele mesmo. Ele sabe do que a gente tem de mistério, ele sabe do que a gente precisa, e o que ele nos pede é a nossa parte. A dele, o que ele faz, que ele vai fazer. E a nossa parte é como Jesus nos amou. Não se negue a deixar de ter amor. Quando fizer, faça direito, faça bem feito, para que o nome de Deus seja glorificado. Essa mensagem que falaram hoje, Deus abençoe. Amém. A mensagem. Tá, essa é a mensagem. Acho que deixa eu ver se vai falar mais alguma coisa. Peraí. Amém. Deus abençoe. Estamos muito gratos a Deus por essa. Tá, eles vão orar tudo. Peraí, deixa eu só pôr o vídeo que ele fala, que é interessante que eles vão os testemunhos da época da congregação, né? Vou colocar aqui só um minuto. Então tá aqui, pessoal, olha só, vamos ver o que ele fala, né? O que ele fala. E pessoas que saem, o título do vídeo é pessoas que saem da CCB, por onde devem ir. Tá? Espírito Santo, que eu não duvido que ele está atuando, ele vai colocar essas pessoas no lugar que ele acha que deve pôr. A minha orientação é, dentro da minha capacidade de conhecimento, eu conheço duas vertentes de igrejas que eu recomendo. São igrejas batistas e presbiterianas reformadas. Ainda assim, você tem que ir lá dar uma olhada, porque são as únicas igrejas que existem hoje no Brasil que realmente têm responsabilidade em pregar o evangelho. Agora, essas pessoas, muitos, eu não sei se é aqui a do Adriano, eles dizem assim, que eu já respondi até em vídeo aqui. Josafá, você manda sair, aí a pessoa não tem pra onde ir. É melhor ficar na CCB do que ficar no mundo. A minha resposta foi a seguinte, no mundo você já tá, dentro da CCB não, você já tá condenado. Quando a Bíblia fala... Olha só que interessante. O mundo já está na CCB, você está condenado. Ele era da CCB e dizer que Deus fez obras com ele lá. Né? A gente acabou de ver. Vamos ver, ó. Olha só. Eu já respondi até em vídeo aqui. Josafá, você manda sair, aí a pessoa não tem pra onde ir. É melhor ficar na CCB do que ficar no mundo. A minha resposta foi a seguinte, no mundo você já tá, dentro da CCB não, você já tá condenado. Quando a Bíblia fala mundo, é todo aquele que não tá em Cristo. De novo. Até em vídeo aqui. Josafá, você manda sair, aí a pessoa não tem pra onde ir. É melhor ficar na CCB do que ficar no mundo. A minha resposta foi a seguinte, no mundo você já tá, dentro da CCB não, você já tá condenado. Quando a Bíblia fala mundo, é todo aquele que não tá em Cristo. Então você não estava em Cristo quando você tomou da CCB. Aquele que você evangelizou e também não estava em Cristo quando estava na CCB. A pessoa... Você vê que o parâmetro do Josafá é ele mesmo, né? É sempre ele. Ele deveria colocar em prática aquilo que ele pregou, né? Boa parte. Tem alguns erros, a gente viu, né? Do que a gente fez essa análise aí, tem vários erros, mas ele poderia colocar em prática algumas partes ali que ele pregou. Ele não faz isso, né? Então aqui foi a análise desse culto dele. Que Deus abençoe a todos. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e até a próxima.